Ah, eu acho uma parte muito chata. Você acha, Denilson? Denilson também acha chato. Mas olha só, vamos meditar na palavra de Deus. Eu tenho tentado muito ser extremamente simples quando a gente vai falar aqui. Ultimamente, tenho estudado mais a palavra, estudado mais como liderar jovens, o jovem, tudo isso. E eu tenho, assim, não é ter ficado assim com medo, digamos assim, aumenta a responsabilidade. Às vezes eu vejo comentário das pessoas assim: ah, sábado eu vou no culto. Comentário inocente no WhatsApp, quando a gente põe lá a propaganda do culto. Eu vou, você compartilha a foto. E para mim, tem assim, ficado assim uma responsabilidade. Caramba, o cara vai sair de casa para ir para lá, para o APT, para a igreja. O cara podia fazer um monte de coisa. Ele escolheu estar lá. E eu me lembrei de uma passagem, quando Jesus está numa casa, ele é recebido numa casa de Maria e Marta. Enquanto Maria está lá trabalhando, imagina só uma mulher, uma Maria, lavando louça lá, preparando um estrogonofe, como eles eram crentes, né? Ou estrogonofe ou salpicão, a gente sabe que é um dos dois. Então, ela estava preparando lá o estrogonofe para Jesus, e Jesus falando, Jesus conversando, e ela chega para Jesus e fala assim: ô Jesus, como é que é? Você não vai falar aí para Marta me ajudar aqui na cozinha? Tanta coisa que eu tenho para fazer. Jesus fala para ela: Maria, acalme-se. É o contrário? É o contrário? Ah, você entendeu. E ele fala assim: Marta. Ela escolheu a melhor parte. Fiquei com dúvida agora, mas eu vou confiar em vocês. Ela escolheu a melhor parte. Você escolheu hoje a melhor parte. Estar aqui. Você podia estar em vários lugares. Eu podia estar em casa dormindo, vendo o jogo do Botafogo. Dormindo, vendo o jogo do Botafogo não dá. Mas ou dormindo ou vendo o jogo do Botafogo. Você podia estar em vários eventos que aparecem lá no seu Facebook. Mas você escolheu aqui. Queria que você olhasse para quem está do seu lado e falasse: você escolheu a melhor parte. E é bom a gente nutrir expectativas quando a gente vem na casa de Deus. É bom a gente aumentar assim o desejo de assim: eu quero que Deus fale comigo de alguma forma, que eu vou ficar ali vidrado olhando, porque Deus tem que falar para mim. Eu quero que Deus fale alguma coisa para mim. E nessa caminhada que você escolheu é difícil. Estava conversando com o Lucas esses dias. A gente passa por crises na nossa, né? Ele ficou tadinho, ficou impressionado. Mas olha só, a gente passa por crises na nossa caminhada. Não sei há quanto tempo você escolheu viver para Deus. Quem que tem mais de 15 anos de crente? Você, Denilson? Mas você tem 15. Tá bom, vamos lá. Mas nessa caminhada, quem tem menos de um ano? 3, 4, 3. É uma caminhada difícil. Você que está aqui há um ano, quem levantou a mão que está há um ano, você já sentiu a dificuldade nesse um ano? Imagina quem já está há 25 anos, quem já está 58, quem já está ali há X anos. É uma caminhada difícil. A gente canta uma música que eu gosto, às vezes eu acho que umas pessoas não gostam não, mas uma música que fala assim: a vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger e eu te sinto aqui. E nessa caminhada é importante a gente saber que Deus caminha conosco. É importante a gente saber que Deus não deixa a gente sozinho em nenhum momento. Nós é que nos afastamos da presença de Deus. Às vezes a gente volta do retiro, crente pra caramba. A gente volta orando, lendo a Bíblia, e depois de um tempo a caminhada machuca, a caminhada é pesada, a caminhada cansa, a caminhada desanima, e a gente vai fraquejando, e a gente acaba voltando a viver o que a gente vivia antes, porque a caminhada é difícil, a caminhada é complicada. Nós enfrentamos momentos de dificuldade, momentos de crise. Eu fui pregar lá na igreja lá do Comunidade Cristã Nova Vida, dia 28, lá em Ramos.
E eu estava falando com eles, que um rapaz estava comentando do testemunho. Eu falei, olha, eu não tenho nenhum testemunho espetacular para dar para você. Eu fui criado na igreja, eu nasci num domingo. Meu pai foi para a igreja no dia que eu nasci. Eu fui criado aqui. Ficava à tarde com meu pai, eu e Davi, a gente mexia no projetor, fazendo as coisas, eu ficava tocando, eu tocava bateria. Fui criado aqui, eu não tenho testemunho para você de dizer que eu estava no mundo das drogas e eu estava na perdição. E quando eu fui pegar aquela seringa, o Espírito Santo pegou a minha mão e falou, eu não tenho testemunho espetacular desse. Eu não tenho testemunho de dizer que eu estava no meio das drogas, eu estava na prostituição e Deus me tirou, eu não tenho testemunho. Eu comentei com eles, eu posso compartilhar por ter permanecido. Claro que enfrentei momentos de crise, claro que eu enfrentei momentos em que a igreja era um evento social que eu tinha que ir, porque meu pai era o pastor, tocar na igreja era uma função que eu tinha que fazer, porque eu gostava de tocar bateria, tocar violão. Claro que eu passei por momentos assim. Mas quando a gente caminha com Cristo, a gente vê como é grande a recompensa do nosso sacrifício. Tem uma música do 4x1, não sei se você já ouviu, a obediência tem seu preço, mas o benefício é ver o mar se abrir. Coisa bonita, né? Isso é para quem é obediente. Para quem não é obediente a Deus, quem não é fiel a Deus, quem não tem compromisso com Deus, quer que as coisas de Deus aconteçam na sua vida e não conseguem ver. Por quê? Porque não tem o compromisso, não tem a santidade, não está disposto a viver para Deus, a sofrer para Deus, a colocar sua mão no arado. A gente não está disposto a isso. A gente olha para o nosso passado, a gente olha para as coisas que a gente já fez e acha que eu nunca posso ser um homem, uma mulher de Deus, eu nunca posso ter uma família de Deus, uma família temente a Deus, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo outro. Eu quero dizer para você que Deus não quer desperdiçar a sua vida. A partir do momento que você se entrega a Deus, que você tem compromisso com Deus, todas as coisas se fazem novas. E Ele está com você nessa caminhada. Sacode seu vizinho e fala, olha, Deus está com você nessa caminhada. Todos nós temos uma história. Todos nós temos algo que deixamos para trás. Nós temos um histórico familiar. Eu não sei se seus pais são cristãos ou não são. Ontem a gente estava fazendo lanche, estava conversando lá com a dona Jo, e ela falou, Glória, tô brincando. Tô brincando. Ela estava contando de uma mulher que falou assim, eu nunca vou ver a minha filha entrar numa igreja, não quero que ela entre na igreja, eu prefiro vê-la grávida do que dentro de uma igreja. A maldição que a mulher lançou para cima da sua filha e logo depois a sua filha engravidou. Uma maldição às vezes que vem dos nossos pais, que falam que a gente não vai ser nada na vida, que você não vai conseguir ter uma boa família, que você está condenado a cometer os mesmos erros que a sua família cometeu, que os seus ascendentes cometeram. Você não está condenado a isso. A partir do momento que você caminha com Cristo, todas as coisas se fazem novas. Deus não é um Deus, eu ouvi isso uma vez e achei muito interessante. Deus não é um Deus que fala assim, eu vou me entregar para Jesus, e Jesus vai chegar no histórico do seu computador e apertar Ctrl H. Caramba. Deus não vai chegar para você e falar, tá bom, Samuel, você aceitou Jesus, tá. Então, há 2 anos atrás, ao invés de estar na igreja, você estava onde? Aquele dia que estava todo mundo lá no APT, você estava onde? Deus não vai fazer um histórico, um levantamento da sua vida, do seu passado, dos seus erros. Quando você está com Deus, Deus apenas mostra para você assim, olha, eu quero isso para a sua vida. E a frase, pelo menos, que mais me marcou no retiro, não despreze o futuro de glória que Deus preparou para você. A gente ouviu isso uma coisa lá no Encontro de Homens hoje. Quando a gente caminha com Deus, Deus nos ensina a ver à frente. Eu não sei se você já olhou e viu a sua família no futuro. Você já viu? Já viu? O Daniel e a Catarina correndo na igreja, lourinhos, bonitinhos, com a camisa do Botafogo. Não, são gêmeos não. Você tem que ver a sua família. Você tem que crer que Deus vai abençoar seus sonhos. Você tem que crer que Deus vai abençoar os seus planos. Que Deus coloca um projeto no seu coração, e por mais que as pessoas tentam desanimar, falar assim, não dá certo, não vai dar certo, você tem que falar, não quero saber, foi Deus que colocou isso na minha vida, e as promessas de Deus não falham. Eu não vou pregar para você o evangelho triunfalista, mas Deus quer fazer você triunfar.
Deus quer fazer você vencer. A palavra diz que Deus tem pensamentos bons e de paz, pensamentos de nos dar o fim que a gente espera. Quem espera uma coisa boa da sua vida? Quem espera? Espera. Deus quer dar esse final melhor ainda do que você já imaginou. Não importa as coisas que estão para trás, os seus vícios, as pessoas que ficaram para trás. Quem já deixou pessoas para trás da sua vida? Pessoas que você sabia que iam te prender a um estilo de vida que você não gostaria de viver. Só eu? Não, tem mais gente. A gente deixa essas pessoas para trás. A gente deixa coisas para trás. E Paulo fala, esqueço das coisas que estão para trás e prossigo para o alvo. Não adianta quais são os problemas, você tem que seguir em frente. Não adianta quais são as dificuldades, você tem que seguir adiante. E hoje você está tendo a oportunidade de escolher a melhor parte. Você pode abrir a sua Bíblia no 5º livro mais bonito. Qual é? Marcos, João, 1 João, 2 João, 3 João e em 5º Marcos. Sua Bíblia lá no livro de Marcos, por favor. Não sei se você sabe, a título de curiosidade, esse Marcos que está aqui, não era discípulo de Jesus. E o nome dele é João Marcos. Você já leu o livro de Atos e tem lá João Marcos? É esse. Então, no livro de João Marcos, né? Esse cara é bom. Marcos capítulo 6, uma história muito conhecida, versículo 45 ao versículo 52. Nós não vamos ler a história toda, porque nós não vamos meditar em toda essa história. Vamos usar isso como uma base, para ver os obstáculos que nos impedem de viver para Deus. Amém? Parece que eu estou pregando enquanto a terceira idade. Amém? Daqui a pouco melhora. Versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Nesse primeiro versículo eu queria que você parasse e focasse numa palavra. Insistiu. O que Jesus está fazendo ali? Jesus está fazendo uma manifestação da vontade dele. Vamos dar um stop. Você for nos versículos anteriores, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Acabado de multiplicar os pães. Jesus tinha acabado de mostrar para todo mundo o que ele era capaz de fazer. Estava maneiro lá com os pães multiplicados. Todo mundo tinha comido, todo mundo estava farto, todo mundo estava barrigudo, todo mundo estava tirando uma soneca. E Jesus chega para eles e fala assim, agora olha só, pega lá e vai para o outro lado. E a Bíblia fala que eles obedeceram de primeira? Não. Fala que Jesus teve que insistir. Então imagina Jesus falando, atravessa lá para o outro lado, não sei o que, para lá. E eles falam do outro lado assim, mas Jesus, não, a gente acabou de comer, a gente acabou, vamos dormir, tá legal aqui. Jesus fala, mas vai lá para o outro lado. E Pedro, né, que era elétrico, coitado de Pedro. Mas Pedro fala, não vamos ficar. Jesus insiste, não, vamos. Isso não está na Bíblia não, tá, cara? Relaxa aí. Mas Jesus fica insistindo, vamos. E Jesus insiste para que eles estejam indo para o outro lado. E isso acontece com a gente todos os dias, quando Jesus nos pede uma coisa, e Ele tem que insistir com a gente para que a gente faça. Quantas vezes Jesus te pediu algo e Ele teve que insistir com você para que esse sonho se cumprisse? Que Ele teve que insistir com você para que isso acontecesse. Quantas vezes Jesus teve que fazer isso com você? Que Jesus pediu para você uma simples coisa, João, atravesse e vá para o outro lado. Não é lá na igreja, lá do outro lado não, tá? Só um exemplo. E a gente fica, mas Jesus está tão bom aqui. Está tão bom o estilo de vida que eu estou vivendo. Eu queria que você entendesse isso. A situação que estava vivendo ali. Eles tinham acabado de ver os pães serem multiplicados, os peixinhos serem multiplicados. Estava bom demais ali. Estava maravilhoso. Mas Jesus fala, olha, eu quero que vocês vão lá para o outro lado. O que eu tenho para vocês hoje é melhor. E lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, Deus fala que os meus caminhos são mais altos. Não é a música do Tales, não. Isso está na Bíblia, Isaías 55. Seus caminhos são mais altos, meus pensamentos são mais altos que os seus. Então, por mais que a gente pense nesse nível, o pensamento de Deus está lá em cima, que eu não consigo alcançar de jeito nenhum. Então, a gente tem que obedecer quando Deus
nos pede alguma coisa. Não se conforme com o que você está vivendo hoje. Quem está vivendo um momento bom na sua vida? Quem está do seu lado levantou a mão, você sacode e fala assim, cara, não se conforma não. Deus tem mais para você. Deus vai pedir coisas para você. E vamos continuando aí, versículo 46. Tendo despedida a multidão, Jesus subiu no monte para orar. Foca aí no versículo 47, que diz assim: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Viu os discípulos remando com dificuldades, porque o vento soprava contra eles. Um tempo, ao anoitecer. E depois fala assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. De noite, Jesus estava vendo eles devagar, lá com dificuldades. Vamos dizer assim, 9 horas da noite, tá bom? 10 horas da noite, tá. Aí depois fala assim, alta madrugada, lá para as 3 horas da manhã, bastante tempo depois, Jesus vai ao encontro deles. Ou seja, eles ficaram quase que 5 horas, 6 horas, remando na dificuldade, e com certeza uma coisa se passava na cabeça deles: cadê Jesus? Por que Jesus mandou a gente ir lá para o outro lado? Se está aqui um temporal, está um vendaval, e está ventando, está de madrugada, a gente está cansado, está com sono, a gente está aqui no meio do mar. E eu quero falar com vocês hoje sobre coisas que nos atrapalham de viver para Deus, de estar com Jesus, melhor ainda. Eu não vou espiritualizar, não vamos ser os crentões, dizendo que a alta madrugada é o final dos tempos, e a noite é o demônio que se levanta. Não vamos demonizar, nem espiritualizar as coisas não, vamos ser bem simples e bem práticos. Se você quiser anotar, a gente vai ser bem rápido. Primeiro obstáculo que nos impede de estar com Jesus, de caminhar com Jesus: o desânimo. Primeiro obstáculo é... Pô, vocês estão muito bons, você viu? É desânimo, e todo mundo falou desânimo. Show de bola, dá parabéns para quem está do seu lado aí. Agora vamos sério. Vamos sério. O primeiro obstáculo é? Desânimo. Show. Quem já se sentiu desanimado? Quem se desanimado com a igreja? Não com a PT não, estou falando com a igreja, com Deus. Com a PT também. Comigo, com Abner, com todo mundo. Às vezes a gente está tão empolgado, a gente está tão animado, porque as coisas estão dando certo. A gente tem o costume de achar que tudo é... A gente não, vamos dizer assim, algumas pessoas têm, aqui ninguém tem esse costume não. Algumas pessoas têm o costume de achar que tudo é demônio. O pneu do ônibus quebrou quando você estava indo para a igreja. Olha o capeta, hein? Você já orou hoje? Você está em pecado, meu irmão. Tem gente que acha isso, mas não é verdade? Micael, que é um cara que conhece essas... Não tem gente que acha isso, Micael? Tem gente que acha que é assim. Tem gente que fala assim, e o Botafogo ganhou, perdeu, e depende da oração que você fez. O Fred é crente, o Fred fez gol por causa disso. Faz parte da nossa caminhada. A gente costuma ficar desanimado porque aparecem dificuldades. Porque quando as coisas estão dando certo, às vezes tem problemas que a gente pode consertar, coisas que a gente pode arrumar, mas as coisas estão dando certo, e a gente fala assim, para que eu vou mexer nisso? Para que eu vou fazer isso? A gente perde o interesse nas coisas de Deus, a gente perde a vontade de ler a Bíblia, a gente perde a vontade de meditar na palavra, e pior, quando a gente está desanimado, a gente perde as expectativas que a gente tem para o nosso futuro. Você já ficou desanimado, sei lá, com os estudos, com a faculdade? Você perde a expectativa do seu futuro. Você pensa assim, eu estou numa faculdade de publicidade, mas eu estou desanimado com a minha faculdade. Como é que vai ser meu futuro? Você perde as esperanças. Você está desanimado com a igreja, você está desanimado no seu relacionamento com Deus, e você perde a expectativa de que algo grande Deus vai fazer. E esperança é a expectativa, a certeza de que algo Deus vai fazer na sua vida. Que não importa quando estão as dificuldades, Deus vai fazer alguma coisa. Não importa se o vento está soprando, se está alta madrugada, se você está cansado, com fome, com frio, com sede. Quando você caminha com Deus, quando você obedece a Deus, Jesus está conosco. Mesmo de longe, Jesus tem os olhos voltados para nós, para na hora certa vir ao nosso encontro.
Você tem que começar a aumentar suas expectativas, e não só sábado, no seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você está fazendo a leitura do Novo Testamento. Quem está fazendo? Hoje é que dia? 18 de abril. O dia 22 da leitura, se eu não me engano, ou 23. Eu não estou fazendo, eu já tinha feito, desculpa. Mas hoje é dia 22 ou dia 23 da leitura bíblica. Eu não sei se você lê a Bíblia assim, caramba, Deus vai me falar uma coisa hoje. Deus vai falar comigo. Não sei se você lê a Bíblia assim. Em coisas simples, do Novo, do Velho Testamento. Eu estava lendo uma história do Velho Testamento, quando o povo filisteu pega a arca e põe no santuário do deus Dagon. E eles vão lá dormir nas suas casas, e quando eles acordam no dia seguinte e entram no santuário daquele deus, o que acontece? Aquele deus Dagon está com suas mãos quebradas e com o rosto em terra em frente à arca da aliança. Eu fiquei, caramba, que coisa fantástica, coisa maravilhosa de Deus. Deus tem tanta coisa para falar com você, mas com o desânimo, as suas expectativas diminuem. Você está tão desanimado para ler a palavra que você, eu vou dormir mesmo, vou dormir. Deus ministra os seus enquanto dorme. Você não tem vontade de ler a Bíblia. Você está tão desanimado, tão para baixo. Vamos para a igreja. Eu fui ontem no passeio, cansado, estourou uma bolha. Eu tenho que estar com a família. E a gente começa a arranjar justificativas para o nosso desânimo. E uma observação que eu botei, que eu falei assim, a gente não pode aceitar isso no meio cristão. Talvez fuja um pouco. Depressão. Quantos jovens têm sofrido de depressão? Eu não vou pedir para você levantar a mão, não. Não vou pedir para você se expor nesse momento. Mas se você é diagnosticado por depressão e você acha que isso é normal, porque nós estamos nesse século 21, queria que você saiba que Deus quer te curar disso em nome de Jesus. Estou falando sério. Depressão não é doencinha de, eu estou triste. Não, tem coisas que são espirituais. Tem jovens que são deprimidos. Você já viu o número de jovens que têm se suicidado? Jovens que estão morrendo por besteira, deprimidos. Tem gente que está dentro. Eu não consigo aceitar uma coisa. Tem gente que fica doente. Não estou falando que, não estou pregando esse evangelho que você não vai ficar doente, não. Às vezes a gente fica doente. Você já ficou com dor de barriga? Eu fico com dor de barriga. Você não fica com dor de barriga? Quem está do seu lado fica com dor de barriga? Fica com dor de barriga. Vai comer besteira. Alex está sempre com dor de barriga. Mas olha só, volta aqui. Eu não consigo entender um cara crente. E aí, meu irmão, o que foi? Está triste? Não, eu tenho depressão. Estou tomando remédio para depressão. O teu remédio está aqui, meu irmão. Lê isso aqui. Ora, põe a cara na Bíblia. Lê a Bíblia. Medita na palavra de Deus. E você vai ser curado da sua depressão. A gente não pode aceitar que jovens da nossa idade, da sua idade, estejam, estou deprimido, se matando por aí porque estão tristes porque terminaram um namoro, terminaram uma faculdade, não estão arranjando emprego, sei lá, brigaram com alguém. A gente não pode aceitar isso, não. Não podemos deixar que a depressão tome conta das nossas vidas. Não aceite esse tipo de diagnóstico na sua vida. Não aceite que as pessoas decretem isso na sua vida. E não deixe o desânimo roubar aquilo que Deus tem preparado para você. Lá em João 10:10 diz que o diabo vem. O diabo não vem te tirar da igreja, não. O diabo não vem fazer com que você não se batize, não. O diabo não está preocupado com isso, não. O diabo está preocupado em te matar, em te roubar, em te destruir. Se for preciso, ele te deixar desanimado no chão, porque ele quer roubar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Ele quer roubar os projetos que Deus colocou dentro do seu coração. Então, não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Amém? Então, o primeiro obstáculo que nós temos que vencer é o... Vocês incorporaram de novo, estiveram atuando. Vamos de novo. O primeiro obstáculo que a gente tem que vencer é o desânimo. Então, show de desânimo. Segundo obstáculo que a gente tem que vencer. Pecado. Você já reparou que nós sempre temos boas desculpas para cometer um pecado? Né?
Eles sempre têm uma boa desculpa. Adão e Eva foram os reis da desculpa. Deus fala para eles: olha, vocês não vão comer desse fruto, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles vão lá, comem aquele fruto, pecam, e Deus chega para eles e fala assim: o que aconteceu? Foi Adão chega: foi Eva. E Eva: não fui eu não, foi a serpente. E Deus dá aquelas maldições, a gente falou semana passada, dessas maldições que Deus lançou sobre a vida de cada um. Nós somos os reis em arranjar desculpas. Nós arranjamos: a carne é fraca. Fortaleça seu espírito. Não tem nada demais. Nada demais. Sendo bem direto, não tem nada demais eu ser cristão e ficar. Claro que tem. Claro que tem. Eu não imagino a noiva de Cristo, a igreja, eu e você, se vendendo, se corrompendo por essas coisas. Mas todo mundo fica aí. Aquela frase que a sua avó já deve ter falado para você: se todo mundo se tacar da ponte, você vai se tacar também? Aí, eu não lembro se está em 1 Pedro ou 2 Pedro 2:9, mas diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, povo santo, nação escolhida para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é todo mundo. Você é escolhido por Deus. O pecado não pode fazer parte da sua vida. Claro que nós somos feitos de carne, e a carne não é de todo ruim, porque Deus te fez de carne. Mas nossa carne não pode ser mais forte que o nosso espírito. O que Jesus sempre ensinou: o espírito tem que governar a carne. Você lê o livro de Romanos, se você for ler, Paulo fala várias vezes isso: quem tem a mente da carne tem os seus desejos voltados porque a carne quer, mas quem tem a mentalidade do espírito tem o seu espírito voltado para as coisas o quê? O espírito quer. Eu acho que é simples a gente entender. Se eu tenho a cabeça de carne, eu vou querer as coisas da carne. Se eu tenho a cabeça do espírito, eu vou querer as coisas do espírito. Então, se você tem que querer as coisas do espírito, qual a primeira coisa que você tem que se preocupar de ter? A mente do espírito. Não é simples. É ler a Bíblia, filhão. É ir à igreja, vir à igreja. É se manter santo. A palavra fala: vocês não foram chamados para a imundície, mas para santidade. Santidade. Deus chamou você para ser santo. Não botar um santinho, Santo Alex ali, ao lado não, vou falar isso não, que vai ficar no YouTube, depois vão pegar no meu pé, que já chega de polêmica esses dias. Mas vai ter lá a imagem lá. Não. Deus te chamou para ser separado para Ele. Deus escolheu você, como Paulo fala e como Davi fala, desde o ventre da minha mãe. Não é a música não, do Tales. Desde o ventre da minha mãe. Não, está na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você sabe que está na Bíblia. Desde o ventre da sua mãe, Deus escolheu você. Deus olhou Mateus, aquele feto bonitinho, lá na barriga da mamãezinha dele, e falou assim: eu quero Mateus, eu vou escolher o Mateus, eu vou fazer do Mateus um grande homem de Deus. Deus faz isso. Aí, é a gente que escolhe a melhor parte, ou não escolhe a melhor parte. O pecado não pode mais dominar as nossas vidas. Se a gente for ficar falando de pecado, a gente pode falar o livro de Romanos todo. Chega em casa a ler. E Paulo fala claramente que o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque Jesus morreu na cruz por nós, para nos libertar de todo o pecado, de toda a lei, de tudo isso, para fazer-nos nova criatura. E nós não estamos mais debaixo da graça, mais debaixo da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos é porque quando eu lembro disso, eu lembro de uma música dos coroas. Vocês não lembram não, assim: porque estás debaixo da graça. É por isso que eu troquei. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Por isso o pecado não domina mais as suas vidas. Nós não somos mais do Antigo Testamento, que tem os seus desejos voltados para o pecado e tem que oferecer um sacrifício. Não. Deus te libertou de você escolher a melhor parte ou não. Deus te libertou de você escolher, o celular está ali, mas você chegar e falar assim: eu falei isso lá no retiro, falei lá na igreja lá, e foi engraçada a repercussão que deu. Você tem liberdade de dar o seu celular agora para o Espírito Santo
ver suas conversas do WhatsApp, do Facebook? Tem? Hein? Um olhando para o outro, Deus perdoa esse pessoal, Senhor. Senhor, perdoa, Espírito Santo. Mas a nossa vida tem que ser uma só. O pecado muda a nossa identidade, muda aquilo que Deus quer que a gente seja. E a gente vai pecando e se afastando de Deus. Você quer viver perto de Deus? Quem quer viver perto de Deus? O pecado é o que te afasta de Deus. Não é a igreja é do capeta. Não é disso. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja, o pastor está me afastando de Deus. Não, o que te afasta de Deus é o pecado. O que te afasta de Deus é as coisas que você tem fazendo na sua agenda oculta. Não é ocultismo não, hein? A agenda oculta, aquela agenda que ninguém tem liberdade de ver, que é só sua, que só o seu travesseiro sabe. Talvez nem seu travesseiro saiba. Ali é que está, se você está perto de Deus ou não. E para a gente acabar por causa do horário, terceiro obstáculo, na verdade são 8 obstáculos, eu estou no terceiro, vamos devagar, estou brincando gente, são 3 só. Orgulho. Então o primeiro obstáculo é, o segundo obstáculo é, e o terceiro, uma frase de Agostinho de Hipona, que é o mesmo Santo Agostinho da Igreja Católica, ele tem uma frase assim, que eu anotei, é muito interessante. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os males. Desligou não, né? Amém. Pô, eu estou com calor, vocês estão com frio? Estão com calor? Estou com calor pra caramba. Vamos lá, vai tudo pro YouTube, o pessoal vai achar que só tem doido aqui. Mas como é difícil nós deixarmos que Deus nos vença. Você deixar Deus te vencer é difícil pra caramba. Porque o homem tem a sua natureza orgulhosa. Não, a gente está certo, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei qual é a decisão correta a se tomar. E ninguém vai falar. Não é Deus, não é Espírito Santo, não é pastor. Se aparecer um anjo, eu repreendo no nome de Jesus. A gente tem esse costume do orgulho. A Bíblia tem vários contrastes assim. Davi com Saul. Um cara orgulhoso e um cara humilde segundo o coração de Deus. Paulo, um cara que foi quebrantado no orgulho. Uma pegadinha, a Bíblia fala que Paulo estava indo para Damasco e caiu do cavalo. Amém? Não. Diz que caiu. Paulo caiu ao chão, em terra. E ele fala, quem é? E o que é aquela luz? Ele não viu Jesus, não. Aquela luz. O que é a luz? Ele ouve daquela direção? Por que você está me perseguindo, Saulo? E Saulo foi um cara que foi moído, quebrado lá. Eu estava sentado lá na mesa com o pastor Sebastião, meu pai, pastor Nilo. Coisa boa para você ficar ouvindo, né? Estava lá ouvindo, e eles falando de Paulo, que Paulo foi quebrado, moído no seu orgulho. Paulo, que era um grande conhecedor da lei, teve que ficar quietinho durante anos, se submeter à autoridade de Pedro, de Tiago, e foi usado por Deus. Porque Deus não nos usa se Ele não quebrantar e não quebrar o nosso orgulho antes. O tempo que Davi teve no deserto, sendo tratado por Deus com a unção de rei na cabeça dele. E ele ficou fugindo no deserto. Com certeza, quando falava, Saul matou milhares, e Davi matou dezenas de milhares, e Davi, a igreja de Davi tinha uma foto dele assim na frente. Já viu uma igreja que tem lá em Itaipu, sei lá, um cara, pastor assim, tinha a foto de Davi, o guerreiro. Ele ficou anos e anos sendo tratado no deserto. Pedro, um cara orgulhoso, impulsivo. Imagina só, você está seguindo Jesus, você se mostra totalmente fiel, e um dia Jesus fala assim,
Eu vou para Jerusalém e é necessário que se cumpra a palavra, que o Filho do Homem morra. E Pedro fala, nós não vamos deixar, Senhor, que você morra. E o que Jesus fala para ele? Para trás, Satanás. Imagina a cabeça de Pedro naquele momento. Pedro foi quebrantado, moído. Davi foi moído. Sansão, um cara que deixou se vencer, deixou que o orgulho venceu. Porque deixar que Deus nos molde é muito difícil. É muito difícil. E eu falo porque eu passo por essas experiências todo dia de Deus me moldando, eu falando, Deus, como é difícil. É difícil você deixar o Espírito Santo te vencer, falar para você, João, você está errado, sem ficar quieto e deixar que eu faça as coisas. É difícil, extremamente difícil. Mas as dificuldades vêm. As tempestades acontecem na nossa vida. Parece que está um climinha, todo mundo assim meio dormindo. Se o Sérgio começar a tocar teclado, todo mundo dorme. Mas olha só, para a gente terminar. O que isso tem a ver com as tempestades? A gente enfrenta tempestades todos os dias da nossa vida. Na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no dia a dia. E a gente se pergunta, Jesus, Espírito Santo, Deus, será que vale a pena? Vale a pena a gente sofrer tudo isso por amor a Ti? Vale a pena a gente apanhar? E não dar o troco não, tem que dar outra face. Será que vale a pena a gente sofrer mentira, calúnias, difamações? Vale a pena pagar um preço tão alto? Enfrentando essas dificuldades. Interessante dessa passagem é que eles passaram por tudo isso. E quando eles viram Jesus, Jesus falou 3 coisas para ele. Para eles. O que Jesus falou? Está escrito aí. Coragem. Vamos terminar falando dessas 3 coisinhas. Coragem. O reino de Deus não é para covarde. Porque para ser crente mesmo, tem que ser muito corajoso. Tem que ser corajoso. A Bíblia fala que o Evangelho é loucura para os que estão perecendo. Não significa que o Evangelho é loucura. Não, é loucura. Não é isso não, filhão. O Evangelho é coisa de maluco, não é isso não. Está falando que tem que ter coragem para ser crente. Você está aqui hoje, são 8:45. Já está me olhando torto aí porque tem a cantina, você está com fome. E eu tenho mais 5 pontos para falar. Para ser crente hoje tem que ser corajoso. Conversando com alguns jovens, e você vê as propostas. Eu não sabia, a Thay estava me mostrando ontem, de uma festa de jovens, um churrasco chamado Calango. Eu não sabia não, porque soube ontem. Fiquei aterrorizado, eu falei, caramba, isso não é, só doidão, drogado. Não, os caras são as pessoas que estão com a gente. Drogas, orgias, pegação, aquela bagunça do capeta lá. E para ser crente hoje tem que ser muito corajoso. Para alguém falar alguma coisa para você e você falar as 2 opções, tá? Ou você fala assim, não, eu sou virgem, eu estou me guardando para minha esposa. Ou você dizer, não, eu já posso ter feito essas coisas, mas eu estou separado para o meu futuro marido, para a minha futura esposa. Eu estou me guardando para Deus e para eles. Para eles não, para ele, para ela. Tem que ser bem explicadinho. Tem que ter coragem para falar isso. Tem que ter coragem, uma pessoa, um jovem, chegar... Eu não sei o que é isso, porque meus pais são cristãos, mas um jovem tem que ter coragem, quando seus pais não são cristãos, chegar em casa e falar assim, eu vou me batizar, eu aceitei a Cristo na minha vida. Tem que ter coragem, porque não é para covarde, não. O reino não é para covarde. E outra coisa que Jesus disse, senão a gente vai ficar falando de coragem, sou eu. Se você não tiver a revelação de quem Jesus é na sua vida, não adianta nada disso aqui.
Fala para quem está do seu lado isso. Se você não tiver a revelação de Deus na sua vida, não adianta nada. Se você vê, você está numa tempestade, e você vê Jesus caminhando na sua direção, e você fica com medo, porque você não sabe o que é Jesus, cara. O que botaram na água do teu batismo? Você tem que reconhecer Jesus. Você tem que saber quem Jesus é. A boa ovelha ouve a voz do seu pastor. Você tem que saber quem é Jesus. Você tem que ter a revelação de quem Jesus é. Para que quando a gente tiver essa revelação do plano de Deus, do propósito de Deus na nossa vida, Jesus possa chegar para a gente e falar assim: João, não tenha medo. Não tenha medo. Você pode falar para quem está do seu lado aí: cara, não tenha medo. Fica firme, fica firme. Mas olha só, eu sei que é chato. Eu também não gosto, detesto quando meu pai está pregando e fala assim: fala para quem está do seu lado. E eu olho para quem está do meu lado, é Rogerinho, quando a gente estava no sonho. Mas eu queria que você falasse com fé. Quem está do seu lado assim: cara, não tenha medo. Não tenha medo. Uma coisa que eu tenho aprendido é que nós temos que ser pessoas que incentivam, que encorajam. Eu tenho compartilhado algumas coisas com algumas pessoas e eu fico feliz quando a pessoa chega para mim. Eu já estava conversando com o pastor Lorivaldo e ele falou assim para mim: cristocêntrico, Cristo, não brincando, não. Ele estava falando um negócio para mim e eu fiquei feliz porque ele estava me encorajando, falando: não, João, vai dar certo, você vai conseguir fazer, você vai gostar, eu te encorajo a fazer isso, não sei o que, isso aqui lá. Estava conversando lá com o pastor Sebastião, o pastor Nilo, meu pai. Eu estava feliz que estavam ali encorajando. Mas tem gente que você chega e fala assim: olha, eu tive uma ideia. Já fez imposto de renda? Tem CNPJ? Fala 15 idiomas? É público ou particular? E tem gente que vai te colocar lá para baixo. Os planos que Deus tem colocado no seu coração, Deus fala para você assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Para a gente terminar, última frase. E se Jesus, e conta o versículo lá, que Jesus entrou no barco e acalmou a tempestade. Queria que você voltasse para casa pensando nisso. Jesus está no meu barco. Jesus está no seu barco. Feche seus olhos, cobre sua cabeça. Feche seus olhos aí. Vamos orar. Eu queria que você pensasse nisso. Nós não vamos cantar e eu não vou chamar ninguém à frente. Mas uma coisa que a gente vai sempre fazer no APT, independente daquilo que Deus quer falar, eu acho que o desejo de Deus é sempre que a gente ore com as pessoas. Independentemente da gente chamar à frente ou não, você vai ter liberdade de, a partir de hoje, se quiser que alguém ore com você, você vai fazer um sinal para mim, ou para o Abner, ou para o Davi. Você vai falar com a gente, ou com a Simone, quando a Simone estiver aqui. Você fala assim: olha, eu queria que alguém orasse comigo. Você faz um sinal, você não precisa levantar a Bíblia, nada, só faz um sinal discreto para a gente. Eu queria que você pensasse nisso. Jesus está no meu barco. Jesus está no meu barco. Jesus está comigo, perto de mim, manifestando seus bons pensamentos sobre a minha vida, falando: olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. E você tem essa revelação de quem Deus é, para poder vê-lo numa tempestade e dizer: Senhor, eu sei que contigo, no meu barco, vai estar tudo bem. E se você diz assim: João, olha, eu pensei, examinei e vi que Jesus não está no meu barco. Hoje é a noite que você pode fazer uma oração dizendo assim: Senhor, quero que o Senhor entre no meu barco. Quero que o Senhor entre no meu barco. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. E nessa noite, Pai, nós oramos a Ti, convidando o Senhor para entrar no nosso barco, Pai.
convidando o Senhor para entrar na nossa vida, porque nós queremos conhecer a Tua vontade, nós queremos nos render à Tua vontade, nós queremos experimentar da Tua vontade, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença em nós, que a Tua presença seja cada vez mais real, que a Tua presença seja cada vez mais intensa nas nossas vidas, que nós sejamos realmente apaixonados pela Tua presença. Senhor Deus, que todo peso do nosso barco que não agrada a Ti, coisas que a gente tem carregado no nosso barco, do nosso passado, de quem nós fomos um dia, do velho João, da velha Maria, da velho fulano. Deus, que todos esses pesos possam ser jogados ao mar, possam ser jogados fora, para que o Senhor esteja no nosso barco, Pai. Que o Senhor esteja no nosso barco. Que a Sua vontade prevaleça sobre as nossas vidas a cada dia. Amém. Amém. Você foi abençoado hoje? Vamos cantar uma música assim. Aquela música, meu barco é pequeno. Vamos cantar, vamos ficar de pé aí. Jesus.